Obadias, nós vamos ler o livro todo de Obadias, para a glória de Jesus. Projeta aí, por favor. Muito bem. Igreja, eu preciso que você esteja comigo e que você leia todo o livro. Amém? Aí, mas a gente não pode baixar o nível, não. Você vai ler e depois você continua lendo, mas no mesmo vigor. Quando eu disser 3, então, nós vamos para o 3 e vamos lá. 3. Eis se viessem como foram verso 11. Mais energia, meu povo, está acabando. Por quê? Verso 19.
Por último, amém. Glória a Deus. Vocês leram todo o livro de Obadias. Parabéns para a igreja. Amém. Irmãos, às vezes a gente tem uma leitura para fazer, a gente fala, é muito, ler um livro. Ô irmão, esse é bem simples de se ler. Eu fiz questão, querido, esse livro faz parte da introdução da minha palavra. Fala comigo assim, família é coisa séria. Veja só, tem um profeta no Velho Testamento. Esse é um dos profetas menores e dos menores profetas em quantidade de escrita. Tanto é que no Novo Testamento não aparece menção a nada que foi escrito de Obadias e também de Naum. São livros pequenos, com profetas pequenos, mas não menos importante, porque está narrando a história aqui de uma família. Irmão, família é uma coisa tão séria, que dependendo do que acontece nela, tem impacto para nações, para a posteridade. E o que nós estamos vendo aqui na visão de Obadias, é Deus, então, intervindo e fazendo também na história do seu povo, querido, olha, um ajuste de contas, de percurso, porque Deus ele é Senhor da história. E nós temos a memória talvez curta, nós às vezes nos esquecemos do mal que fazemos, ou às vezes até do bem que fazemos. E eu quero fazer uma defesa aqui hoje da família. Por quê? Porque a família é algo que está sendo tão surrado, tão atacado, tão vilipendiado nos nossos dias, e parece que não faz sentido ter família, parece que não faz sentido ser família. Por quê? Porque algumas pessoas, elas atacam o modelo tradicional e pregam que o lugar mais inseguro para uma pessoa viver é a família. Eu prego o seguinte: tem família disfuncional, tem família problemática, tem família doente, mas eu ainda continuo acreditando que a sociedade, ela se firma, ela se constitui com famílias e com famílias que são saudáveis. Amém, irmãos? Toda família, ela até pode ser saudável, mas ela pode ter momentos de desajuste, ela pode ter momentos talvez de desacerto. E é muito importante a gente lembrar que existem erros e existem acertos. Nem todo mundo vai acertar sempre em tudo, mas nem todo mundo também vai falhar sempre em tudo, a não ser que se queira. Mas nós não podemos pegar como ideal e dizer, não, família é um negócio talvez muito prejudicial para nós. Se assim o fosse, irmãos, não se lutaria para ter todos esses arranjos de família que nós temos hoje. Eu estou falando da família tradicional, é homem e mulher, que geram filhos, etc. Agora, tem outros ajuntamentos de família? Tem amigos que se juntam para viver junto, é um modelo de família. Tem desconhecidos que vão para outra nação, que se juntam com outros desconhecidos ali pela necessidade, e acaba se tornando também um modelo de família. Mas o que acontece numa família reverbera para muito além daquilo que nós podemos imaginar. O que acontece dentro de uma família pode mudar o destino de uma nação e pode mudar completamente o curso da história. O que aconteceu na família de Maria e de José, por exemplo, dividiu o mundo em antes e depois. Foi ou não foi, irmãos? Em uma família, veja só, com o advento de Jesus, isso aconteceu. Mas o que Obadias está tratando aqui? Talvez os problemas que nós temos exatamente nos dias de hoje. Um problema de divisão entre dois irmãos gerou um problema, querido, para anos e anos de problema, de ódio, de divisão. E eu queria narrar toda essa história para você, mas o tempo ele é curto.
Então nós temos aqui dois personagens que são filhos de Isaac, oriundos então de uma promessa, a promessa feita a Abraão e que Deus daria também para Abraão ali Isaac. E Isaac, ele tem dois filhos, depois de muita dificuldade, de muito tempo de oração. Então tem o Jacó e o Esaú. E o livro de Obadias está falando exatamente, irmãos, do problema que houve entre esses dois irmãos e que se formaram dois grupos, os judaítas ou israelitas, ou os descendentes então de Esaú, que são os edomitas. E veja só, Deus está trazendo uma palavra de juízo sobre o povo de Edom. Obrigado, minha irmã. Sobre o povo de Edom, por quê? Porque o ódio era tão grande entre esses povos, que num certo momento da história, os babilônicos, os caldeus, eles dominam, então, o povo judeu, domina os israelitas, oprime, e a história está narrando aí. E os edomitas se unem, então, na mesma batalha contra os seus irmãos. Agora, queridos, onde isso começou? Onde começou essa divisão? Onde começou essa guerra? Aonde isso se instalou? Entenda uma coisa aqui, olha aqui para mim, pais e mães. Cuidado que você permite nascer e florescer dentro da sua casa. Cuidado que você promove, cuidado com o que você planta. Sabe por quê? Porque talvez com quem você tem divisão você resolve, mas instala-se um ódio tão grande, às vezes na sua descendência, que isso, irmão, só Deus para arrancar. E o que Deus está dizendo aqui é que Deus vai extirpar por completo a linhagem de Esaú. Deus vai eliminar, Deus vai, tirar da face da terra, por conta de atos de ódio que já não existia mais entre o próprio Jacó e o Esaú. Os irmãos vão se lembrar que por erros cometidos pelos pais ali, tanto por Isaac quanto pela a sua esposa, esses irmãos se dividem. E num dado momento, Jacó tem que fugir para a casa do seu tio, fica ali por 20 anos, e depois por mais alguns anos trabalhando, é que esses irmãos se reencontram, Jacó e Esaú. E esse encontro, ele não é um encontro pacífico, amoroso, pelo contrário. Esses irmãos se encontram, quando Esaú encontra com Jacó, ele tem 400 soldados com ele. Todo mundo já estava se preparando para uma carnificina, sabe, para uma mortandade. Mas quis Deus que aquele momento acontecesse, e eles se encontram, se entendem, os dois. E a partir dali eles passam a ter paz, os dois. Mas o problema não está resolvido com a sua linhagem. O problema não está resolvido com os filhos que ouviram histórias, que ouviram a indignação, com os filhos que em certos momentos presenciaram o ódio estampado e o desejo de acertar contas. Olha, querido, todo aquele ambiente foi gerando algo quase que incontrolável. E depois os irmãos vão se lembrar na história, lá no livro de Êxodo, Moisés, ele precisa passar por um lugar ali onde os edomitas dominam, e nem à custa de pagamento eles permitem passar, eles permitem pegar água, eles permitem um nível de manutenção. No livro de Números também se repete um mesmo episódio, onde eles se confrontam de novo, e o coração é completamente fechado. Irmãos, a história vai se desdobrando, até chegar aqui em Obadias, onde Deus dá uma sentença. Mas aconteceu ali? Não. Eu vou te mostrar aonde que a coisa termina. Quando Jesus, então, ele é pronunciado que vai vir ao mundo, tem um rei ali no trono. Quem é o rei? Herodes o
grande. E sabe quem era Herodes o Grande? Edomita, de raiz edomita. Entende, irmão, o porquê do ódio? E então começa aquela mortandade toda, também de perseguição, ali dos primogênitos. E depois, os sucessores de Herodes, até terminar a sua linhagem, eles cuidaram de matar também os apóstolos. O último apóstolo a morrer pelas mãos de um edomita dessa linhagem é Tiago. Ele é morto então pelo filho de Herodes, que também está ali no trono. Irmão, veja quantos anos de ódio, quantos anos de divisão, quantos anos de problema. E sabe onde isso começou? Lá em Gênesis capítulo 25, onde eu quero falar com você hoje. Então, família não é um lugar perfeito, mas família é o lugar que Deus habita quando nós permitimos que Ele seja governo e quando Ele seja Senhor, quando nós damos esse espaço. Mas o alerta que eu quero fazer para você, já na minha introdução aqui dessa palavra, cuidado com o que você planta, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você transmite, cuidado com o legado que você deixa, porque esse legado, ele pode ser muito prejudicial, ele pode ser, querido, talvez fatal, ele pode mutilar a sua descendência, aquilo que vai advir de você depois. E a gente deve tratar a família, então, querido, com tanto cuidado, com tanto zelo. E lá em Gênesis capítulo 25, então, eu vou voltar para o começo da história. Eu te levei de Obadias para você entender aí. Agora nós vamos lá para Gênesis 25. Abra aí, por favor, verso 19. Se você encontrou, diz amém. Muito bem. Estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Aliás, filho de Abraão. Abraão gerou quem? Isaac. Isaac gerou quem que eu acabei de falar na minha introdução? Jacó e Esaú. Então entenda uma coisa aqui. Família não é um acidente, irmãos. Família é uma instituição criada, valorizada por Deus. E é para o nosso bem. Agora o inimigo, ele tenta roubar, matar e fazer o quê? Destruir. E engraçado que quando Deus entrega Isaac a Abraão, o nome Isaac significa risada, alegria. Para quê, irmãos? Para desfrute, para dizer, olha, você vai ter desfrute no meio da sua família. Mas nós precisamos, querido, aprender a defender, a trabalhar também dentro do nosso lar. Porque Deus, ele nos traz promessas, Deus, ele nos traz bênção, ele nos traz vitória, mas às vezes os nossos atos prejudicam até mesmo o que Deus está pretendendo e querendo fazer. Então veja, mesmo em famílias escolhidas, mesmo em famílias prometidas por Deus, lutas vêm. Então na sua história e na minha história familiar, ela não precisa terminar nas crises. Nós podemos sempre ter o desfecho vindo do céu, vindo de Deus. Sabe, não é uma sentença. A crise não é uma sentença, o momento. Mas nós precisamos aprender com todos os momentos, então, da nossa vida. Então eu quero fazer aqui algumas aplicações, agora daqui para frente, de acordo com o que você está ouvindo. Veja, então, erros e acertos. Como pai e como mãe, você pode acertar muito e talvez pode errar pouco. Mas talvez no pouco que você errou, esses erros têm tanto impacto, irmão. Esses erros impactam tanto, que talvez vai roubar a sua paz. Que talvez vai roubar, olha, a sua alegria. Algumas segundas atrás, nós estávamos reunidos na reunião de pastores, e tinha um dos pastores lá dando testemunho, de um pastor de uma grande denominação,
de uma das igrejas de Goiânia e do Brasil inteiro aqui. E ele contando como aquele pastor era bênção na vida dele, era um pai para ele. Mas já faz alguns anos ele não faz parte mais dessa denominação. E ele narra a história dele, que ele sai daquela denominação por conta do filho do pastor. O último dia, por exemplo, que ele ficou naquele lugar é porque o filho do pastor, um filho que ele adotou, eu não sei se ele não podia ter filhos, mas era um rapaz adotado, ele tira uma arma e ameaça todos os pastores que estão ali naquela reunião. Veja, o que isso demonstra, irmãos? Muito êxito em um lugar, mas existia algo dentro da família do pastor ali, que sangrava e o fazia sangrar, que lhe roubava a alegria. E estava exatamente na sua descendência, do seu filho. Ou seja, ele não teve alegria de ver o seu filho suceder, ele não teve alegria de ver o seu filho firme nos caminhos do Senhor, ele não teve alegria, irmãos, de deixar um legado dentro da sua própria família. Então eu estou te mostrando que ele acertou muito. Veja, existe uma denominação gigante, com milhares de pessoas, sabe? E que aquele homem acertou muito. Mas dentro da família dele existia uma ferida, existia uma chaga. Deus desonrou aquele pastor no seu ministério? Não. Ele foi recebido pelo Senhor com honra. Ele teve uma morte digna, justa, e Deus honrou a sua história de vida. Mas o que eu estou te mostrando, que talvez o que ninguém sabe é que um lado, ali dentro da sua família, talvez o lugar que ele mais quisesse acertar e viver, irmão, talvez foi o lugar aonde um pequeno erro, sabe, talvez um excesso de amor, talvez uma falta de correção, tirou dele o prazer de ver a sua descendência trilhando também os seus caminhos. Então, irmãos, nessa história aí, foi muito tempo aguardar Isaac. E quando a gente olha para a história de Jacó e Esaú, a gente pensa que são dois adolescentes. Olha, que são dois rapazes de 17 anos disputando alguma coisa. Irmão, a gente não está falando de rapazes, não. Nós estamos falando de homens feitos. Chuta aí para você ter ideia. Naquele episódio aonde, infelizmente, a mãe do Jacó fala para ele: meu filho, eu conheço o seu pai, então eu vou preparar uma comida que ele gosta, eu vou preparar um guisado que ele gosta, e você se veste com as peles de animais, e você vai lá, e o seu pai vai te abençoar. Ou seja, ele não fez aquilo sozinho. Mas a gente não está falando de um garoto, nós não estamos falando de uma criança, que a mãe está ali de uma certa forma conduzindo. Irmãos, nós estamos falando de um homem de 77 anos. 77 anos, depois você pode pesquisar aí. Pesquisa quantos anos tinha o abençoado do Jacó, quando a sua mãe, olha, o ajuda a manipular o seu pai, a cometer esse grande equívoco. Não é um garoto, irmãos. Veja, é algo que está dentro da família desde o ventre. Desde o ventre. Desde o ventre tem uma disputa. Desde o ventre tem, olha, uma dificuldade ali. E por um erro, por uma falha, sabe, então, da sua mãe ali, uma falha, porque ela era zelosa, ela era uma mulher de oração. Daqui a pouco eu mostro para você.
ela buscava o Senhor, mas ficava muito claro, muito evidente, quem é que ela amava e quem é que Jacó, por quem ele era amado e por quem que Esaú era amado. O pai amava um filho e a mãe amava muito o outro. Ai, pastor, isso é proteção. Ô, irmão, toma cuidado com preferências. Toma cuidado quando talvez você diz assim: pastor, na minha casa não tem isso. Filho, tome cuidado para que você também não eleja uma certa preferência, porque tem filho que é assim: eu gosto do meu pai, e tem filho que é assim: eu gosto da minha mãe. Tem preferência, irmão, sabe, existem as preferências. Agora eu fico pensando o filho que é único, né? Como é que é o filho único? Quem é que ele prefere? Quem é que se disputa ali? Então, irmão, isso é sério, né? Porque isso vai gerar problemas. Eu coloquei no slide aí, porque nós vamos ver no capítulo 25, lá no verso 20 e 21 e o 26, aqui essa família ela começa com dificuldade. Essa história que eu estou te contando foi fruto de muita oração, de muita oração. Isaac se casou com 40 anos, e a Rebeca, irmãos, ela não podia ter filho. Então, ele não aceitou passivamente aquela situação. Ele orou insistentemente para que a sua mulher engravidasse. E a resposta durou quantos anos? 20 anos. Então, até que os 60 ele se tornasse então pai. Aqui nos ensina que como família, há momentos que a gente vai ter que ter uma persistência, irmão, tão grande, para pedir uma bênção. Mas eu fico olhando também que tem bênçãos que Deus traz para nós, e talvez a gente não sabe lidar com a bênção que Deus trouxe. Quantos aqui orou pedindo para Deus ter filhos? Irmão, sabe, lá atrás a gente já orou demais por pessoas estéreis, aqui na igreja, que não podia ter filho, sabe, demorou, sabe, e teve gente que, por milagre, Deus fez milagre, trouxe os filhos. Só que o que a gente não sabe? Que na linha temporal da vida, olha, que história vai se desenvolver. E aí a gente aprende um princípio aqui: você nunca pode parar de orar pela sua família, amém? Você nunca pode parar de orar pela sua família. Persistência nos joelhos, sabe? Então, lá atrás, Rebeca, Jacó, eles oram para eliminar, extirpar da vida deles a esterilidade. Mas olha, alguns não têm problema hoje na família de esterilidade física. O problema não é gerar filhos, mas existe uma esterilidade emocional. Parece que não brota mais emoção nenhuma em certos relacionamentos. É uma frieza, irmãos, entre marido e mulher. É uma frieza entre pais e filhos. Sabe, tem filhos tão frios de emoção com seus pais, sabe, que parece que está morto mesmo, parece que está morto. E quando a gente traz para a igreja, aqui a igreja também é uma família, irmão, parece que tem uma esterilidade de amor às vezes, parece que tem uma esterilidade, olha, de vida, de ligação entre nós. Nós precisamos crer que Deus, Ele ainda, irmão, cura esterilidade, amém? Que Deus cure esterilidade no nosso ministério, na nossa casa, ainda que isso não seja automático. É na persistência aqui dos joelhos é que nós vamos orar e pedir para o Senhor: Senhor, cura toda esterilidade dentro da minha casa, cura toda esterilidade dentro da minha família, toda esterilidade de amor, toda esterilidade de vínculo, toda esterilidade de honra, toda esterilidade de comunhão e de ligação.
Entende, irmãos? O que a gente aprende como família aqui é que uma família, ela subsiste quando ela persiste. Olha, orando, buscando ao Senhor. Salmo 40, verso 1 diz: esperei com paciência no Senhor. Lucas capítulo 21 diz para nós perseverarmos até o fim. Querido, então no nome de Jesus, entenda uma coisa. Aqui, há coisas que nós vamos plantar em oração, dia após o outro, dia após o outro, dia após o outro, até nós vermos a glória de Deus. Sabe, a toda injustiça cometida por Esaú a Jacó, Deus dá uma palavra dizendo: hoje vocês são algozes, mas amanhã não se terá notícia da memória de vocês, porque eu sou o Senhor, e eu estou dizendo, e Deus vai fazer cumprir isso. Irmãos, até hoje nós estamos aqui, estamos como igreja, estamos falando do Senhor até hoje. Sabe por quê? Por causa da linhagem de Jacó. Mas a gente não ouve falar mais da linhagem de Esaú. Ficou na história, ficou pelo caminho. Persista sempre em orar. Outro princípio que nós aprendemos aqui: nós devemos acompanhar o crescimento dos nossos filhos. É inevitável, irmãos, ver os nossos filhos crescer. Eu estava olhando a Heloísa aqui cantar, e eu estava olhando de lá falando: gente, quem que é aquela menina que está ali? Porque eu já não a reconheço mais como aquela criancinha que começou a cantar comigo ali no fundo, ali na tarde da bênção, na tarde da vitória, na tarde do milagre, tarde do encontro com Deus, enfim. Eu estava olhando e falando: meu Deus, ela cresceu. Nós devemos entender que os nossos filhos vão crescer, e junto com o crescimento deles, o que vai vir, irmãos? Um desafio. Qual o desafio? Da sua personalidade. E aí a gente estranha, porque a gente pensa que os nossos filhos serão a reprodução fiel, irmãos, xerox, idêntica, um scanner mesmo, que nós fizemos de nós. Mas eles têm volição, eles têm vontade, têm preferências, eles têm, querido, olha, gostos, maneiras de viver, e que talvez vai ser completamente diferente das nossas. Mas nós temos que acompanhar o voo, o crescimento deles. E às vezes não é falando muito, mas é se fazendo presente em alguns momentos, em momentos muito cruciais. Então a igreja também é esse ambiente. O pastor quer que os seus filhos cresçam. O pastor quer que as ovelhas cresçam. Ele quer que os seus filhos espirituais também cresçam. Mas, igreja, entenda uma coisa. Eu ouvi demais isso daqui quando a gente estava colocando o culto da noite. Quem é que vai pregar, pastor? Eu disse: vai ser o fulano, o Beltrano, o ciclano. Não, então eu não vou não, pastor. Eu gosto de ir no culto da noite, mas eu não vou não porque o senhor não está lá pregando. E ficou assim, irmãos. Alguns, eles não vêm de manhã e não vêm à noite. Olha que tipo de honra. Gosta tanto de me ouvir pregar que ele não se dispõe a vir de manhã então para me ouvir, mas não vem à noite. Irmão, entenda uma coisa: nós teremos vários homens e mulheres de Deus aqui ministrando, e que serão diferentes de mim, no tom de voz, talvez na concatenação de ideias, aqui para poder expor, no jeito de expor, nas experiências de vida. Mas eles precisam crescer, precisam alçar voos. Amém? Eu estou falando isso para alguém aqui que pode dizer amém? Eu estou dizendo isso aqui para algum jovem que está aí me ouvindo e falando: é para mim que o senhor está falando, pastor? Senhor, eu vou pregar em outra igreja. O senhor não mandou um par de ouvido aqui para ouvir essa palavra. Tem algum jovem aqui, irmão, que vai estar aqui amanhã para assumir o meu lugar,
para pregar talvez com mais graça ainda, com mais amor, com mais alegria, com mais entusiasmo. Será que vai ter gente para suceder as irmãs que estavam ministrando, pregando aqui ontem? Isso é família. Então nós precisamos crescer, é inevitável, é inevitável. Agora eu fico olhando, irmãos, os adolescentes, eles nos surpreendem, né? Na adolescência, porque o adolescente, ele tem uma busca por independência que é um negócio doido. Os pais não podem nem perguntar onde estão, não quer que leva na escola, não quer que pega na mão, não quer que entra junto. Ah, pai, isso é muito piega, você ficar vindo comigo na escola. O Rafael lembra uma vez que ele queria um dinheiro lá para o lanche. Eu já estava rapazinho, já não queria nem que deixasse ele lá na porta. Eu falei, não, Rafa, eu te dou o dinheiro, mas você tem que entrar de mão dada comigo lá na sua escola. Ele, não, então não quero não. Eu falei, então tá bom, a escolha é sua. Querido, adolescente, agora tome cuidado numa coisa. Estou trazendo de novo para o contexto de igreja. Irmãos, num contexto de família, a gente prega interdependência. Nunca há independência, jamais. Então, às vezes, você está liderando na igreja, talvez você está crescendo, e você é adolescente, você quer ser independente. Independente, eu quero fazer tudo diferente. Pastor, se o senhor me der a oportunidade, eu vou fazer tudo diferente. Irmão, isso é independência. Toma muito cuidado com isso. E um problema sério da independência e da adolescência são as influências. São as influências. E aí a gente aprende duas coisas aqui. Cuidado para você não tentar manter os seus filhos crianças para o resto da vida, porque foi o que a mãe do Jacó fez. Um rapaz de 77 anos, um rapaz precisando ser controlado, dirigido pela mãe. Mas, querido, tem mãe que nunca deixou de ver o seu filho ainda como um bebê, ainda amarra o tênis do rapaz de 65 anos. Ô irmã, toma cuidado para você não achar que a sua filha tem 7 anos até hoje. Cuidado. Nem tanto ao céu e nem tanto à terra. E filho, toma cuidado para você não achar que já está assim, olha, superior ao seu pai e à sua mãe. Ah não, isso era no seu tempo. Pois é, você não viveu lá no nosso tempo. Entenda isso, querido, no nome de Jesus. Quem tem mais história tem mais chão, sabe, tem mais preparo para muitas coisas. Então, amados, nunca tente manter as coisas na estação errada. Invista em princípios. Os princípios ficam. Salmo 119, verso 105 diz que os bons costumes, enquanto há tempo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, vai dizer para nós que as más conversações corrompem os bons costumes. Esteja presente então, para que eles não busquem orientação lá no mundo. Outro aprendizado, dentro do mesmo texto aí, lá em Gênesis 25, parte B, do verso 21 e 22. A Bíblia diz que os filhos lutavam dentro do ventre dela. Havia disputa. Pai e mãe, pais espirituais, líder. Aqui, entenda uma coisa. A rivalidade, ela é um veneno. Ela mata. A rivalidade, queridos, ela vai fatalmente destruir. E ela é um veneno antigo, como eu disse para você. O problema às vezes dentro da família é o veneno.
o veneno. E qual veneno é? É esse que vai contaminar o coração e vai gerar também uma luta. Então, isso é antigo. Quem é que matou o Abel? E Caim era o que dele? Irmão. Ô irmão, então essa conversa fiada que tem hoje, de que existe coisa dentro da família, ô irmão, isso é desde que começou a família. Desde que começou. Mas também não parou de ter família, porque o Caim matou o Abel. Só está mostrando uma coisa: olha, tome cuidado quando vocês viverem como família. Trata a rivalidade. Trata a rivalidade entre os pares, entre os que ali estão. Trata a rivalidade dos filhos. E aí, vamos trazer para o contexto de liderança. Tem que tratar a rivalidade dentro do ministério. Tem ministério que está morrendo porque o povo é rival um do outro. Trata da rivalidade, irmão, que existe. O líder não pode ficar assistindo passivamente as pessoas dentro do seu grupo se degladiar. Você quer acabar com a sua empresa também? Ô irmão, se você não trata a rivalidade ali dentro com os seus próprios empregados, você vai acabar com os seus negócios, porque eles vão minar, eles vão se autodestruir e vão te destruir. Essa é a verdade. Eu não gosto da Chica, porque a Chica vem muito cheirosa, ela é metida, ela não sei o que. Toma cuidado se isso não tem uma ponta, irmão, de rivalidade, de gente que rivaliza. Se deixa. Ouça o que eu vou dizer para você aqui, ó. Nós vivemos com muitas rivalidades dentro da nossa igreja. Muitas. Tem muito ministério sepultado aí no banco dessa cadeira aí, ó, por conta de rivalidade. Porque ou alguém rivalizou com você, você ficou triste, te frustrou e etc. Ou você rivaliza com alguém, sabe, por algo que você já deveria ter ressignificado faz muito tempo. O pastor tirou isso da minha mão e passou para a mão do outro. Se tornou rival, não aliado. Entenda uma coisa, igreja: nesse ambiente aqui não deve existir rivalidade entre nós, por fazer ou por estar fazendo nada para Jesus. Entenda, isto é destrutivo, irmão. Isso leva à morte. O que justifica o Caim matar o Abel por conta de oferta? Vá lá no princípio, os dois estão fazendo para o Senhor, estão ofertando para o Senhor, mas o problema é, a oferta gerou uma rivalidade. E se nós permitirmos dentro do nosso lar, ele vai sucumbir. Nós vamos ter a mesma história de Jacó e Esaú se repetindo. Nós precisamos, naquilo que nós conseguimos fazer, irmãos, incentivar os nossos filhos a serem amigos. Correção. Sabe, houve um momento na minha casa que estava tendo tanta divisão que eu tive que chamar meus filhos e dizer para eles: eu não ensinei isso e eu não aceito isso dentro da minha casa. Não aceito. Vocês podem até querer, vocês podem até achar que isso é normal, mas eu não acho e eu não aceito e não permito. Cuidado, porque se você permitir, isso vai contaminar todo o ambiente à sua volta. Irmão, essa é uma coisa que a gente não pode ser passivo. Por que algumas pessoas não me trazem mais algumas picuinhas aí? Porque, querido, se eu não estou sabendo é uma coisa, mas se eu estou, irmão, aí eu vou atrás, aí eu faço alguma coisa. Se eu estou sabendo, irmão, é na hora eu chamo, é na hora eu digo: irmão, você estava falando isso? Saiu da sua boca esse comentário aqui que está bagunçando a turma todinha. Pode ser meu amigo, irmão, pode ser, olha,
o meu principal aliado, eu vou falar. E aí também eu vou saber se essa pessoa de fato caminha comigo ou não caminha. Porque a Bíblia diz assim: exorta o sábio e ele te ama mais, mas confronta o tolo. E o que o tolo faz? Ele se rebela. Ele se rebela. Ô irmão, então tem gente que tem hora que você precisa ir para correção para você entender se é sábio ou se é tolo. E existe uma fase na vida da criança que talvez ela está sendo tola. É a fase que a gente pode corrigir. É a fase que a gente pode tirar a tolice na correção. Mas há momentos que a gente não vai poder mais. Como é que você bate num homem de 77 anos com vara? Tem jeito, irmão? Não tem. Você tem que arranjar um cacetete mesmo e falar: vamos entrar para correção. E mesmo assim não adianta, porque você tem que ser mais forte que ele. Talvez você não consegue. Mas, amado, no nome de Jesus, é princípio que eu estou aplicando para você dentro dessa palavra. Penúltimo que eu quero tratar com você aqui hoje. Tem mais. Penúltimo deles aqui. Nós precisamos aprender a nos alegrar na diversidade, aceitar o êxito do outro. Quando Deus revelou aqui para Rebeca que haveria 2 povos diferentes dentro do ventre dela, Deus deixou claro desde aquele instante de que um seria mais forte que o outro. Ô irmão, então isso vai ser assim nas famílias. Sempre vai ter um irmão que é mais rico que o outro, amém? Você poder ir para a casa dele, desfrutar do que ele tem e etc. Sempre vai ter. Talvez eles até fiquem pareados, mas de novo, tome cuidado com a rivalidade, porque tem irmãos que rivalizam até nisso. Um foi lá e comprou uma Ferrari. Não, agora eu vou comprar um Lamborghini, porque meu irmão comprou uma Ferrari. Ô irmão, se isso é inspiração, bênção de Deus, mas se é competição, é maldição. Entende? Nós devemos aceitar, promover e que os nossos filhos aprendam a ter alegria com o crescimento do outro, de novo aplicando para a igreja. Ô irmão, isso é muito triste, algo que acontece. E estou aqui pregando para você hoje, em todos os níveis e esferas, porque eu estou pregando para a família. E nós estamos falando da família de Deus aqui, você faz parte. Olha que coisa horrível que existe. Tem gente que ele tem um nível de compromisso elevadíssimo se ele está à frente. Mas se ele passou lá para trás, você já não conta com ele. Ele não valoriza o êxito do outro. Ele não participa. Sabe, ele não promove, ele não se alegra. Ah não, é o Luan que está na frente. Beleza, Luan. Luan está lá na frente, etc. Mas o Luan passou para trás. Ele já não apoia, talvez, ele já não está junto com o outro. Porque vale se eu estou na posição. Ô irmão, isso é terrível. Isso acontece muito. Há muitos de nós, se ele está liderando, é um padrão. Mas se ele está sendo liderado, é outro. Isso é deixar de celebrar a diversidade e o crescimento do outro que talvez está indo. Eu tenho tantos pastores amigos que, enquanto eu não os liderava, era beleza. Mas agora que eu estou liderando, eles não aparecem. Eles não comparecem. E o que eu digo é assim: irmão, você esteve à frente quantos anos? 5, 10. Nos seus 10 anos eu estava lá para te apoiar. Eu estava lá celebrando com você, lutando as batalhas. Agora o cajado passou para minha mão. Cadê você? Cadê você? Então, querido, existe uma diversidade. E isso é bom também, né? Deus, ele não cria robôs, ele cria gente mesmo diferente. Então, num lar, numa igreja ou num empreendimento, irmãos, por mais bem sucedido que ele seja, nós devemos desenvolver um coração humilde. Nós devemos desenvolver um coração
olha, que apoia e que sustenta o êxito do outro. Sabe, tem irmãos que não celebram o sucesso um do outro. Tem irmãos que não celebram o crescimento dentro da própria família. Ô querido, isso é trágico. Então, no nome de Jesus, aprenda hoje que diversidade é saudável dentro da nossa casa e dentro de qualquer outro ambiente. E por fim, eu quero falar com você sobre a questão de temperamento. Como que era o temperamento aí de Esaú e o temperamento de Jacó? Por que isso é importante eu tratar com você aqui antes da gente orar? É porque em todo lugar tem perfil diferente. Põe aqui no slide 7 e no 8. Ah, já está aqui. Eita, essa irmã é alinhada mesmo. Amém? Qual que era o perfil do Jacó? Aí talvez você entenda por que a mãe do Jacó gostava mais dele. Porque ele ficava mais com a mãe, irmão. Ele gostava de ficar na tenda. Ele gostava de ficar na barra da saia. Ele sabia das receitas, sabe? Ele participava mais das questões, mas isso era o estilo dele. Qual foi o erro? A mãe interpretar que ela deveria dar toda preferência para Jacó por conta da convivência. Era o perfil dele. Ele era mais calmo, ele era mais analítico, ele era mais doméstico, mais de casa. Irmão, eu não sei quanto a você, eu falo pela minha casa. Minhas irmãs, por exemplo, eu tenho umas irmãs que elas tinham unção do pé de cachorro, um negócio louco, irmãos. Você só via ela entrando e saindo, e tinha dia que você não via nem chegando e nem saindo. Perfil. Mas já eu e minha irmã mais nova, que são os que têm mais comunhão um com o outro, que está bem juntinho, a gente era os da tenda. A gente ficava ali, e eu tinha que cuidar da minha irmã, que era menor, e a gente assim, desenvolve muita ligação. Minha irmã me liga toda semana. Se eu postar que estou no médico, ela já passa. Talvez ela ligue antes da Genesi. E aí, o que aconteceu? O que foi? E etc. Entenda uma coisa: perfil. Talvez você tenha alguém dentro da sua casa que é mais assim, prefere ficar lá mais lá, lavar a vasilha junto, fazer as receitas. Ô irmão, é uma bênção. Mas e o Esaú? Qual que era o espírito dele? O cara era impulsivo, o negócio dele é caça, o negócio dele é assim, ó, é confrontar bicho. Ele quer alta tensão, alta voltagem. Ele não era um sujeito de dentro de casa. E o que é a família? Ô irmão, a sua família também é composta por perfil diferente. A igreja é composta por perfil diferente. Sabe, os ministérios, por mais que estejam fazendo a mesma coisa, são perfis diferentes. Sabe, tem um que é mais caseirão, tem um que é mais pacatão. Eu fico olhando os meninos aqui, ó, tem uns que tá tocando aqui, sabe? Você fica olhando de lá e fala, rapaz, esse cara, ele tá aqui mesmo. Mas ele tá aqui, ele é daqui. Esse é o jeito que ele faz. Mas já tem outros irmãos que ele está aqui, ele pega o baixo, ele se envolve, e de repente, se toma cuidado, ele acerta a costela de alguém. Pá! É assim, é perfil. Estão na mesma atividade? Sim, na mesma. Mas o perfil, o temperamento, irmão, é diferente. E isso não é problema, isso não é demérito. Pelo contrário, isso é uma grande bênção. Amém? Porque você já pensou aqui, irmão, uma equipe de louvor aqui tipo Nirvana, todo mundo batendo cabeça mesmo.
Vamos lá, gente, vamos bater cabeça. Ô irmão, no nome de Jesus, entenda uma coisa. Eu estou trazendo para você aqui uma história de uma família, que pode ser a minha, pode ser a sua, e é também a nossa. Amém, meu amado? Vamos aceitar a diversidade, vamos entender a diferença de temperamento, mas uma coisa a gente tem que se alinhar, irmãos, no nome de Jesus. Nunca seja parcial, nunca seja parcial. E aí, eu quero encerrar isso falando da via de mão dupla. Da via de mão dupla. O pastor, o líder, ele não deve ser parcial. Ô meu irmão, que você também não seja. Que você também não seja. Por conta de temperamento, diferença, acontecimento, que você não seja parcial. Se feche no seu casulo, se feche no seu lugar e não permita participar. Tem gente que deixa de participar do corpo, deixa de ser família, porque ele diz: pastor mudou comigo, pastor ia na minha casa. Irmãos, tem pessoas aqui que eu era da casa delas, mas eu não sei dizer para você qual foi a última vez, desde que eu deixei de ir, ou por ocupação, ou por doença, ou por dificuldade minha, eu não sei qual foi a última vez que essa pessoa me ligou e disse: pastor, eu faço questão do senhor tomar um café comigo, o senhor é bem-vindo da minha casa, passa por aqui, vem aqui. E aí eu digo para você, sabe qual é a diferença? Irmão, eu posso não te mandar uma ligação direta, mas toda semana eu te mando um convite. Eu estou quinta-feira para orar com você, eu estou aqui domingo. Irmão, eu estou aqui, se você me chamar, na possibilidade, eu vou, porque eu considero você como família, eu considero você como parte desse corpo, e eu faço questão. Vou dar um testemunho aqui. A dona Juraci fez aniversário na semana passada, atrasada. Irmãos, eu estava passando tão mal, mas tão mal. E na verdade, no dia, eu acho que eu tinha até saído do hospital, foi aquele dia? Foi do dia do aniversário dela. Saí do hospital da hora do almoço. Mas eu disse: gente, eu não posso abrir mão de estar lá no aniversário dela, porque ela fez muita questão. Eu estava aqui quinta-feira com ela, ela triste. Eu não vou fazer nada, pastor, porque não era o que ela estava querendo. Mas eu disse: eu não posso abrir mão. Irmão, tomei remédio, foi para o abraço, foi uma bênção, no nome de Jesus. Querido, maior erro nosso é você não fazer a via reversa, a via contrária. É você sempre achar que são as pessoas que têm que se desculpar com você. Sabe, é você sempre achar que, olha, os erros dos outros vão sempre justificar o seu ato, a sua atitude, talvez de indiferença, de falta de amor, de falta de generosidade. Ô irmão, se a gente quer viver como família, no nome de Jesus, não seja parcial. Sabe, aprenda a fazer a mão contrária. Eu sou muito preocupado com isso. Quando Deus me inquieta que eu errei com alguém, ô irmão, eu vou atrás. Eu vou atrás. E digo que errei. E deixo claro que errei. Não fico lá, olha, justificando: olha, poxa, eu errei mesmo. Eu não posso corrigir o erro lá de trás, mas eu posso corrigir daqui para frente. A família tem que ter esse espaço, tem que ter esse lugar. E a família precisa dessa atitude. E que não pode ser só de um. Eu fico olhando, irmãos, tem filhos que dificilmente eles chegam para os pais para pedir perdão. Dificilmente. Vou falar isso aqui para as mulheres também. Vocês sabiam que a mulher tem mais dificuldade de pedir perdão do que homem?
Eu não estou dizendo sobre você especificamente. Eu estou colocando no geral. No geral, é assim. Homem tem mais dificuldade de confessar. Homem tem mais dificuldade de admitir. Mas de perdão, irmãos, mulher tem mais dificuldade, no cômputo geral. Ah, pastor, não é bem assim. Sim, que bom, que isso seja de particular. Eu estou dizendo de mim, quando eu descubro que eu erro, eu procuro ir atrás. Eu procuro restaurar. Sabe, há muitas pessoas que eu já fui muito atrás, irmão. Se eu errei, a única coisa que eu posso fazer é pedir perdão, restituir essa gente, caminhar junto. Mas dê espaço, querido, no nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Eu queria que você orasse nessa manhã, celebrando a diversidade dentro da sua família, e abençoasse a sua família, fosse muito persistente dentro dela, e que você se lembre que da sua família, olha, toda uma história pode ser marcada e mudada. Eu não sei se eu estou falando talvez com o futuro presidente da nossa nação, que será da sua linhagem, não sei. Talvez vai ser um neto seu, talvez vai ser um filho seu. De fato não sei. De fato eu não sei se o profeta maior na nossa nação e no mundo vai vir da sua linhagem para daqui a um tempo. Eu sei de uma coisa, que para isso acontecer, meu irmão e minha irmã, a gente precisa ser persistente nisso, em orar pela nossa família, amém? Em orar pelas suas dificuldades e permanecermos na visão de Deus. Perfeita, talvez nunca vai ser, mas ela pode ser funcional. Ela pode revelar a glória de Deus, ela pode revelar os planos de Deus, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor então que com graça, com misericórdia, abençoe a nossa casa, a nossa família. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por nós fazermos parte da família de Cristo. Muito obrigado porque o Senhor deixa a sua palavra muito clara para nós. O Senhor não omite, o Senhor não esconde. O Senhor, meu Deus, não oculta fatos na história. E assim como vimos hoje, na história da família de Isaac, meu Deus, como houve a parte abençoada, e como houve, Pai, também, ó Deus, a parte de dificuldade. Nós estamos aqui, meu Deus, nesta manhã, para celebrar o Senhor, celebrar a família, orar pelos nossos irmãos, orar, Pai, pelos nossos filhos, orar, Pai, pela nossa descendência e abençoar-nos e pedir, meu Deus, que tudo que Satanás tem tentado fazer, tudo aquilo que o diabo tem tentado, meu Deus, Pai, fazer para destruir, Deus, a tua palavra diz que para isso o Senhor Jesus se manifestou, destruir as obras de Satanás. E é na nossa casa, é na nossa família, meu Deus, que toda divisão, indiferença, meu Deus, Pai, que todo desvalor, ó Deus, seja tirado, dê lugar, Pai, a tua unção, uma unção de unidade, a unção de promoção, uma unção, meu Pai, que nos liga, que nos une. E como igreja, Senhor, no nome de Jesus, como essa família de Cristo, que nós sejamos esses irmãos, Pai, que vive debaixo do amor do Pai, e que nós sejamos ligados, unidos, ó Deus, no meio da igreja. Tira toda a semente
de indiferença, toda semente, meu Deus, de divisão, que venhamos olhar uns para os outros, Pai, com olhos de amor, com olhos, meu Deus, de promoção, que nós venhamos olhar uns para os outros, Pai, promovendo uns aos outros, crescendo, abençoando, para a honra e glória de Jesus, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, e eu abençoo agora, Deus, Pai, a família de cada um que aqui está, para a honra e glória de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, pastor Márcio vai subir aqui para dar o aviso, bora fazer a convocação. Eu quero só convidar você para as quintas-feiras, né, estar conosco. Nós temos orado pela família aqui na quinta. E queridos, não foi intencional não, mas quinta-feira à tarde está reunindo aqui um grupo de empresários. Os irmãos estão deixando lá a sua empresa, o seu trabalho, o seu negócio, e está vindo reunido aqui. É 1 hora só. Então, eu estou entendendo que talvez seja um movimento de Deus. Amém? Não foi uma convocação, não foi um chamado. Então, esteja aqui, 3 da